Fala pessoal, vocês estão no canal Corte 51. O link do episódio completo está na descrição do vídeo. Agora, bora pro corte. E aí agora eu acho que vai esquentar um pouco mais essa discussão aí. Quando a gente fala de racismo estrutural ou sou um racista em desconstrução, vocês acham que todo branco é um racista em desconstrução e que a gente só tem que melhorar ou dá pra dividir assim? Tem os caras que são filho da puta, outros não são. Eu queria entender isso daí quando campanha... eu não gosto, eu não concordo muito e eu não acho que é um consenso mundial de que todas as pessoas brancas são racistas. Eu não me considero um racista, entendeu? Porque isso é uma parada meio da galera mais brasileira que tá surgindo isso, tá ligado? Não é uma coisa... Não é. Tá. Então, se tem um documentário lá, Chelsea e seus privilégios, lá com Kevin Hart, e quando alguém pergunta pra ele sobre se os brancos são todos racistas, ele também fala, olha, a gente tá falando de brancos, tipo, meio que generalizando, né? Porque nem todo mundo é. Então, eu acho isso um perigo, porque dizer que todos os brancos naturalmente são racistas é quase que conectar condição moral à biologia. Então, eu não sou... Eu sei que muita gente da esquerda gosta desse discurso. Eu não prefiro esse discurso. Até porque minha família é miscigenada e eu não vou acordar todo dia, olhar para um primo meu e uma tia e falar, sou racista, como é que você tá? Tá ligado? Eu não acho isso uma solução apaziguadora. E tem uma psicóloga negra estadunidense, Janet Helm, que ela fala que existem alguns estágios de branquitude de um branco para ele se tornar uma pessoa antirracista, que são 3 estágios rapidinho. Ele fala que a primeira estágio é quando uma pessoa branca nunca viu uma pessoa negra ou não convive com ela. Aí a primeira vez que você convive no seu trabalho, você reproduz estereótipo, porque é o que tinha na sua cabeça. Nesse momento você começa a perceber do convívio que que essa pessoa negra sofre uma diferenciação, e é nessa hora que essa pessoa branca ou vai depositar nessa pessoa negra, falar que ela não tem força, que ela devia se lutar mais, que ela não devia se vitimizar, ou ela vai entender o seu lado nessa luta e vai caminhar para o que seria o antirracismo, tá ligado? Então existem várias teorias sobre isso. Eu não acho que é conclusivo dizer que toda pessoa negra toda pessoa branca é racista. Eu entendo que tem uma diferença entre racismo e atitude racista. Uma pessoa é capaz de uma atitude racista e não ser racista. Não sei se você está entendendo o que eu estou te falando. Porque racismo não é sentimento. Racismo, as pessoas não acordam assim, nossa, como eu tô racista hoje, tá ligado? Tem gente que acorda. Muito pouco. Você tá falando que um dia do nada. Você não acorda e fala assim, eu estou racista. Muito pouco. Assim, eu acho que essas pessoas são supremacistas. Esses que deliberadamente falam assim, eu não quero negros do meu lado. Entendi. Eu acho que eles são supremacistas. Mas eu acho que o racismo... quando a gente vai estudar psicologia e tal, a gente vê que antes do sentimento existem os arquétipos, né? Jung fala, e antes dos arquétipos ainda existem os esquemas mentais. O racismo, às vezes, ele tá nesses arquétipos, nesses esquemas mentais. Acredito nisso. Então você, às vezes, tem medo de uma pessoa negra por conta de uma figura que tá na sua cabeça. Então você não tá conscientemente se emocionando ou odiando aquelas pessoas, sabe? Você tem alguma coisa foi programada, talvez porque está espalhado na sociedade essas figuras. Porque toda vez que você liga o Cidade Alerta e eles estão prendendo negro roubando bandido, celular. É o negro que tá lá preso. Você tem medo de 2 caras numa moto, não quer dizer que todo mundo... Cara, acontece comigo. Eu entro, às vezes, em alguns lugares em São Paulo e eu percebo que as pessoas têm medo de mim. Entro numa padariazinha, tô sozinho. Eu entro sozinho lá, eu vejo que as pessoas vão me atender, do nada desenvolvem medo de mim. Caramba. Esses dias, o cara do Uber, eu tava indo gravar no ar. É verdade. O cara do Uber parou o Uber no meio do caminho e falou, cara, desce aí porque eu não vou te levar. No meio do caminho, Vilela. Falou o quê? Desce aí porque eu não vou te levar, eu confundi aqui, mas eu percebi pelo espelho que ele tava com medo de mim. Ele parou a corrida no meio. Ele ficava me olhando e tentando entender o que eu tava fazendo lá atrás, também, com o meu celular, tá ligado? Então, existe esse medo de algumas pessoas negras em situação. E esse medo é espalhado pela sociedade, mano. Então, as novas gerações, inclusive de pessoas brancas, estão se tocando disso, estão entendendo a sua posição. Mas esse é o racismo estrutural ou não? Então, Vilela, a questão é conceitual, né? A questão é conceitual, porque o conceito de racismo estrutural, ele parte de uma visão de mundo.
E essa visão de mundo, assim, grosso modo, assim, claro que é um negócio complexo pra caramba, mas é a ideia de que as estruturas sociais, e aí, por exemplo, o Silvio Almeida fala, né, das estruturas políticas, jurídicas, econômicas e sociais. Então ele fala de 4 estruturas, né, em que nas quais o racismo está impregnado. E ele funciona quase que autonomamente. Então ele funciona independente da vontade das pessoas. Então, por exemplo, ele vai falar, olha, o capitalismo é racista. Porque a estrutura do sistema capitalista exclui as pessoas negras. Então, faz parte da tese isso aí. Então, o capitalismo é intrinsecamente racista. Então, a estrutura econômica do capitalismo é racista porque exclui as pessoas negras. Eu discordo frontalmente disso, mas é isso que diz. Então, a estrutura jurídica é racista. Por quê? Por quê? Porque se você vai num julgamento, né, e vai julgar um cara negro e um cara branco, o cara negro geralmente, e tem estudos que apontam isso, o negro recebe penas maiores. Né? Com menos droga, recebe condenação maior do que um branco com mais droga. Então tem essas coisas. Então, quer dizer, o sistema jurídico é racista por isso. Porque independente do juiz que esteja lá, ele funciona desse jeito. Então a ideia é que as estruturas sociais condicionam a consciência individual. Então, independente daquilo que você pensa, você reproduz porque isso está na própria estrutura da sociedade. Eu discordo disso porque eu não acredito que as estruturas sejam capazes de... Sejam mais fortes do que... Sejam mais fortes do que minha bagagem, do que a consciência individual. Do que meus pais ensinaram, minha convivência com os amigos, é isso? E eu separo, o Ale fala, isso aí é só, você só muda o nome. Eu costumo dizer... Eu acho que, por exemplo, a gente estava falando sobre essas figuras na nossa cabeça que ficam e tal. Eu acho que, como ele falou, o racismo funciona antes, mesmo que você não tenha a intenção, tá ligado? Eu acho que discutir a terminologia é interessante para quem está nesse campo de estudo, como o Silvio, como o Paulo e tal, mas eu gosto de discutir a solução de como a gente pode trabalhar para evitar isso de acontecer, tá ligado? Eu entendo o que o Paulo fala, eu entendo as discordâncias dele com a questão do racismo estrutural, mas como eu também entendo que a proposição dele é para o mesmo objetivo, eu não faço... Eu não sei se eu entendi direito, mas porque talvez isso dilua a culpa como uma coisa incontrolável e tira a responsabilidade do indivíduo. Eu acho que assim, mesmo que a intenção não seja essa, porque não é essa, mas é para esse lugar que vai. Não é? Então assim, a consequência da teoria... ela se torna incontrolável e vai parar nesse lugar. É a mesma coisa, por exemplo, você falar que lugar de fala não é censura. Não é censura. Lugar de fala é você saber que cada pessoa fala de um lugar social diferente. Ok, então, todo mundo concorda com isso. É assim, mas na teoria é isso. Mas lá na ponta, como isso vai chegar, é censura. Então, o problema para mim é assim, você não tem controle das consequências da sua teoria. Então esse é um problema para mim. E aí eu tenho feito um esforço de discernir as coisas. Então para mim existe uma coisa no Brasil que é o racismo, que é a discriminação, que é o preconceito para com as pessoas negras e pobres em geral e tal. E tem uma coisa que eu chamo de cultura de subalternização do negro. Que é um negócio que aí é dessa herança histórica, dessa herança escravista, dessa coisa da eugenia e tal. Na prática, acaba indo pro mesmo caminho do racismo estrutural. Que criou um imaginário... Não, porque assim, eu acho que... Porque assim, a solução... Qual a diferença básica entre as duas coisas? Vou dizer. A solução para a teoria do racismo estrutural é a revolução. Não tem outra. Assim, ninguém fala isso na cara dura. Teve um entrevistado do Silvio Almeida, que é um professor lá, amigo dele, que falou. Então, assim, porque como é que você resolve o problema de uma estrutura? Como é que você tem uma casa, que você constrói a casa num alicerce que está estragado? Tem que derrubar. Você tem que derrubar e fazer de novo. Então, eu, assim, a consequência lógica disso, e aqui eu estou falando de filosofia mesmo, a consequência lógica do argumento filosófico a respeito disso não tem como consertar. Você falar, não, com educação conserta. Se você
começar a colocar pessoas negras, conserta. Não acho que a gente vai conseguir construir não, eu também acho que, espero que não, né? Então, mas eu digo que essa coisa que eu chamo de cultura de subalternização, ela resolve com educação e com cultura. Né? Com tudo que a gente falou antes aqui... Com exemplos, você vai mudando. Por isso que eu dou tanta ênfase no meu trabalho a figuras negras importantes da história brasileira. Porque elas precisam ser conhecidas. Porque quando o último ancestral do Ale estourar, né? Aí o molequinho negro que vai morar lá, entendeu? Aí o cara olha pra ele e fala, você parece o Killmonger e não parece um mendigo. Então é isso, você muda o imaginário moral da sociedade. Né? Então você deixa de ver o estereótipo ruim, que a gente falou. Então, quer dizer, eu cresci vendo novela da Globo e não tinha um personagem na novela da Globo que era um negro, né? Protagonista. Ou mesmo não precisava ser protagonista, mas uma família negra, por exemplo, rica. Tá. Né? Tudo bem que isso é a absoluta minoria na sociedade, mas se tivesse, reforçaria um imaginário, né, não tão estereotipado como se criou. Então esse é o problema, né? É que a gente tem uma sociedade que adora a figura de negros correndo, fugindo, roubando, pegando em armas, tá ligado? E então a gente precisa de imaginário de negros fazendo coisas legais, cara. E tendo uma família bacana, com narrativas que às vezes só parem de amor, só. Então, mas não porque é uma coisa forçada, é porque faz parte da realidade que a exatamente. gente vive. Concorda? Exatamente. A gente não está inventando uma coisa. Exatamente. É que existe porque negros consomem, negros têm família como bacana. Eu ficava puto também com o Brasil, que eram as mesmas histórias de favela ou cangaço, que você fala, cara, o Brasil não é só isso. Não, velho. e na década de 80, que era só porno chanchada. Exatamente. Cinema era só porno chanchada, só aquelas coisas escrachadas e tal.